O Salmo 34 começa com uma declaração revolucionária que precisa ecoar na tua vida cada manhã. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Davi não disse que bendiria a Deus apenas quando tudo estivesse bem, mas em todo o tempo, inclusive nos momentos de perigo e incerteza. Esta é a chave que abre as portas da proteção celestial. Começar o dia não com reclamações sobre o que falta, mas com louvor por quem Deus é. Quando colocas o louvor como a primeira palavra da tua manhã, estás a edificar uma fortaleza espiritual ao teu redor. O inimigo não consegue penetrar onde há adoração genuína. Repara no versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Aqui está a promessa que precisa ancorar o teu dia. Quando buscas a Deus primeiro, Ele não apenas te ouve, Ele te livra. Não de alguns temores, mas de todos eles. O medo de falhar, o medo de perder, o medo do amanhã, o medo da doença, o medo da rejeição, todos estes gigantes caem quando começas a tua manhã buscando o rosto do Senhor. E depois vem uma das promessas mais lindas do Salmo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Consegues visualizar isto? Neste exato momento, enquanto oras, há anjos acampando ao teu redor, formando um círculo de proteção que nenhuma força das trevas pode atravessar. Vamos orar. Pai amado, Senhor de toda a criação, nós nos apresentamos diante de Ti nesta manhã com corações gratos e espíritos sedentos da Tua presença. Reconhecemos que sem Ti não somos nada, que cada respiração é um presente Teu, que cada novo dia é uma demonstração da Tua misericórdia, que se renova a cada amanhecer. Senhor, assim como Davi declarou no Salmo 34, nós também escolhemos bendizer o Teu nome em todo o tempo, não apenas quando as circunstâncias são favoráveis, mas especialmente quando os desafios parecem nos cercar. Que o Teu louvor esteja continuamente em nossas bocas, que as nossas primeiras palavras sejam de adoração, que o nosso primeiro pensamento seja voltado para Ti. Pai, coloque em nós um espírito de gratidão que supere qualquer dificuldade que possamos enfrentar hoje. Ensina-nos a começar cada dia reconhecendo quem Tu és, o nosso protetor, o nosso provedor, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Que nada nos roube a alegria de estar na Tua presença, que nenhuma preocupação seja maior do que a nossa confiança em Ti. Senhor, nós Te buscamos nesta manhã com todo o nosso coração. Assim como está escrito no Salmo 34, versículo 4, Tu prometeste responder àqueles que Te buscam e livrá-los de todos os seus temores. Pai, há tantos medos que nos assaltam ao acordar. O medo do fracasso, o medo de não sermos suficientes, o medo de decepcionar aqueles que amamos, o medo de perder o que conquistamos, o medo das notícias ruins que podem chegar. Senhor, nós entregamos cada um destes temores nas Tuas mãos poderosas. Livra-nos de todos eles, não deixa que o medo paralise os nossos passos, que a ansiedade roube a nossa paz, que a preocupação obscureça a nossa visão da Tua fidelidade. Quando o medo bater à porta dos nossos corações, lembra-nos das Tuas promessas, das vezes que já nos livraste no passado, de como nunca nos abandonaste. Substitui cada pensamento de temor por uma lembrança da Tua bondade. Fortalece a nossa fé para que possamos dizer com convicção: não temo mal algum, porque Tu estás comigo. Pai Celestial, nós clamamos pela Tua proteção sobrenatural sobre as nossas vidas neste dia. O Salmo 34, versículo 7, nos revela uma verdade poderosa. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que Te temem e os livra. Senhor, nós Te tememos com reverência e amor.
Reconhecemos a tua supremacia, a tua santidade, o teu poder absoluto sobre toda a criação. Por causa deste temor santo, pedimos que envies os teus anjos para acamparem ao nosso redor neste dia. Que eles formem uma barreira de proteção ao redor das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos locais de trabalho, dos nossos caminhos. Que nenhuma arma forjada contra nós prospere, que nenhum plano do inimigo tenha sucesso, que nenhum mal nos alcance. Livra-nos de acidentes, de doenças súbitas, de perigos visíveis e invisíveis. Que os teus anjos guardem os nossos passos, que eles nos conduzam pelos caminhos seguros, que eles afastem de nós toda a ameaça. Cobre com as tuas asas cada pessoa que está a ouvir esta oração. Que sintam a tua presença protetora de forma tangível ao longo deste dia. Senhor, protege as nossas famílias com o teu poder. Cobre com o teu sangue precioso cada membro das nossas casas, os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos avós. Que nenhum mal se aproxime das nossas habitações, que a paz de Deus reine em cada cômodo das nossas casas. Pai, há famílias que estão a passar por momentos de conflito, de desentendimento, de distanciamento. Senhor, restaura a harmonia, traz cura para as feridas emocionais, ensina-nos a perdoar como tu nos perdoas. Que o amor de Cristo seja o fundamento dos nossos lares, que a paciência e a compreensão substituam a irritação e o julgamento. Protege o casamento de cada pessoa que está a orar. Fortalece os laços entre marido e mulher. Ajuda-os a se amarem com o amor que vem de ti. Guarda os nossos filhos de toda influência maligna, de amizades destrutivas, de caminhos perigosos. Coloca anjos ao redor deles na escola, na rua, em todos os lugares onde estiverem. Dá-nos sabedoria para educá-los nos teus caminhos, para sermos exemplos vivos da tua graça. Pai, protege a nossa saúde física, emocional e espiritual. Tu que és o Senhor que nos sara, estende a tua mão curadora sobre cada corpo que está debilitado, sobre cada mente que está cansada, sobre cada coração que está ferido. Há pessoas a ouvir esta oração que enfrentam doenças, que lutam contra dores crônicas, que aguardam resultados de exames com ansiedade. Senhor, toca cada um deles com o teu poder restaurador. Que o teu Espírito Santo traga a cura completa, que os sintomas desapareçam, que os diagnósticos sejam revertidos, que os tratamentos sejam eficazes. Fortalece o sistema imunológico de cada pessoa. Protege-nos de vírus, bactérias e toda enfermidade. Senhor, também pedimos cura emocional para aqueles que carregam traumas do passado, que sofrem com depressão, ansiedade ou qualquer outro transtorno mental. Restaura a alegria roubada, devolve a esperança perdida, renova a vontade de viver. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Protege também a nossa saúde espiritual. Guarda-nos de cair em tentação. Fortalece-nos contra os ataques do inimigo. Senhor, protege o nosso trabalho e as nossas fontes de sustento. Tu que és Jeová Jiré, o Deus que provê, abre portas de oportunidades para aqueles que estão desempregados, que buscam uma colocação no mercado de trabalho, que encontrem favor diante dos empregadores, que as entrevistas sejam bem-sucedidas, que as contratações aconteçam rapidamente. Para aqueles que já têm emprego, pedimos proteção contra demissões injustas, contra perseguições no ambiente de trabalho, contra colegas que tentam prejudicar. Dá-nos sabedoria para realizarmos as nossas tarefas com excelência, criatividade para resolvermos problemas e favor diante dos nossos superiores. Abençoa os nossos negócios, faz prosperar o trabalho das nossas mãos. Que os nossos empreendimentos cresçam, que os clientes se multipliquem, que as vendas aumentem.
Protege as nossas finanças de crises econômicas, de prejuízos inesperados, de dívidas que possam nos escravizar. Ensina-nos a administrar com sabedoria os recursos que nos confias, a sermos fiéis nos dízimos e ofertas, a darmos com generosidade aos necessitados. Que nunca nos falte o pão de cada dia. Pai, protege os nossos caminhos ao longo deste dia. Onde quer que formos, vai conosco. Se viajarmos, guarda-nos nas estradas, protege-nos de acidentes de trânsito, de motoristas imprudentes, de falhas mecânicas nos veículos. Envia os teus anjos para irem adiante de nós, preparando o caminho, removendo obstáculos, alertando-nos sobre perigos. Se usarmos transporte público, protege-nos durante o percurso. Se formos a pé, guarda cada passo nosso. Senhor, há tanta violência nas ruas, tantos assaltos, tantas pessoas com intenções malignas. Torna-nos invisíveis aos olhos dos malfeitores. Coloca um cerco de proteção ao nosso redor que nenhum mal possa atravessar. Livra-nos de estar no lugar errado na hora errada. Se houver algum perigo no nosso caminho, desvia-nos dele. Dá-nos discernimento para reconhecermos situações de risco e sabedoria para evitá-las. Que voltemos para as nossas casas em segurança ao final do dia, com testemunhos da tua proteção e provisão. Guarda também aqueles que trabalham em profissões de risco, policiais, bombeiros, profissionais da saúde, trabalhadores da construção civil. Senhor, protege as nossas mentes dos ataques do inimigo. Satanás tenta plantar pensamentos destrutivos, mentiras sobre quem somos, dúvidas sobre o teu amor por nós. Pai, dá-nos capacidade de discernir os pensamentos que vêm de ti, daqueles que vêm do maligno. Ajuda-nos a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Quando pensamentos de derrota tentarem nos invadir, lembra-nos de que somos mais que vencedores por meio de Cristo. Quando pensamentos de indignidade nos assaltarem, revela-nos a nossa identidade como filhos e filhas do Rei. Quando pensamentos de desespero nos cercarem, mostra-nos as tuas promessas que nunca falham. Protege-nos de mentiras que destroem relacionamentos, de julgamentos precipitados, de conclusões erradas. Dá-nos a mente de Cristo para pensarmos como Ele pensa, para vermos as situações e as pessoas como Ele vê. Que a nossa mente seja renovada diariamente pela Tua Palavra. Que meditemos nas Escrituras dia e noite. Que os Teus pensamentos se tornem os nossos pensamentos. Livra-nos de vícios mentais, de padrões de pensamento negativos que se repetem. Pai Celestial, protege as nossas palavras, que a nossa boca seja instrumento de bênção e não de maldição. Ajuda-nos a falar palavras que edificam, que encorajam, que trazem vida. Guarda os nossos lábios de falar mal dos outros, de espalhar fofocas, de fazer julgamentos precipitados. Que as nossas conversas sejam sempre temperadas com sal, cheias de graça. Senhor, dá-nos sabedoria para saber quando falar e quando calar, quando confrontar e quando perdoar em silêncio. Protege-nos de palavras precipitadas que podem ferir profundamente aqueles que amamos. Quantos relacionamentos foram destruídos por palavras ditas num momento de raiva? Quantas feridas foram abertas por críticas desnecessárias? Pai, coloca uma guarda na nossa boca. Ensina-nos a dominar a nossa língua. Que as palavras que saem dos nossos lábios sejam como maçãs de ouro em salvas de prata, que tragam cura e não destruição. Usa as nossas palavras para proclamar o teu amor, para compartilhar o Evangelho, para consolar os aflitos, para fortalecer os fracos, que sejamos conhecidos como pessoas que falam a verdade em amor, que não mentem nem enganam. Senhor, protege os nossos relacionamentos. Guarda as amizades verdadeiras que construímos ao longo da vida. Não permitas que mal-entendidos ou distância física destruam laços preciosos.
Dá-nos amigos fiéis que nos apoiam nos momentos difíceis, que celebram conosco nas vitórias, que nos corrigem quando erramos. Protege-nos de amizades tóxicas que nos afastam de Ti, que nos influenciam negativamente, que nos levam por caminhos que não são os Teus. Dá-nos discernimento para reconhecer quem realmente se importa conosco e quem apenas quer nos usar. Senhor, abençoa os relacionamentos amorosos, prepara o coração daqueles que ainda não encontraram um companheiro ou uma companheira. Guia-os ao encontro da pessoa certa no tempo certo. Protege os namoros de tentações sexuais, de pressa em tomar decisões importantes, de relacionamentos que não são da tua vontade. Para aqueles que estão noivos, prepara-os para o casamento, ensina-os a construir um relacionamento baseado em ti. Que o amor entre eles cresça cada dia, que aprendam a se comunicar com clareza e respeito, que se preparem para enfrentar juntos os desafios da vida. Pai, protege as nossas finanças de toda obra de roubo espiritual. Quebra toda a maldição de pobreza que possa estar operando nas nossas vidas, toda palavra negativa que foi falada sobre nós, todo padrão de escassez herdado de gerações passadas. Senhor, Tu prometeste no Salmo 34, versículo 10, que aqueles que te buscam de nada têm falta. Nós te buscamos, Senhor, com todo o nosso coração. Provê tudo o que necessitamos segundo as tuas riquezas em glória. Abre janelas de oportunidades financeiras, traz ideias criativas para gerarmos renda, conecta-nos com as pessoas certas que podem nos ajudar. Protege as nossas economias de despesas inesperadas, de emergências que possam drenar os nossos recursos. Dá-nos sabedoria para investir bem, para guardar para o futuro, para não gastar com futilidades. Livra-nos do espírito de avareza que acumula sem propósito, mas também do espírito de desperdício que gasta sem pensar. Ensina-nos o equilíbrio entre poupar e ser generoso, entre cuidar das nossas necessidades e ajudar os outros. Que sejamos canais de bênção financeira para aqueles que estão em necessidade. Senhor, protege os nossos sonhos e propósitos. Tu colocaste chamados específicos em cada um de nós, dons e talentos que devem ser usados para a tua glória. Não permitas que o inimigo roube os sonhos que tu plantaste nos nossos corações. Quando o desânimo vier, lembra-nos das promessas que nos fizeste. Quando as portas parecerem fechadas, mostra-nos janelas de oportunidades. Quando os obstáculos parecerem intransponíveis, lembra-nos de que contigo todas as coisas são possíveis. Pai, há pessoas a ouvir esta oração que desistiram dos seus sonhos, que enterraram os seus talentos, que se conformaram com uma vida medíocre. Senhor, reacende o fogo no coração delas. Ressuscita os sonhos que pareciam mortos. Dá-lhes coragem para recomeçar. Mostra-lhes que nunca é tarde demais para ti, que o teu tempo é perfeito, que o que tu começas, tu terminas. Protege os sonhos dos nossos jovens, não deixes que se percam em caminhos sem propósito, que desperdicem o seu potencial. Dá-lhes visão clara do futuro que preparaste para eles, direção nos estudos e na escolha da carreira. Que descubram cedo qual é o seu chamado e vivam para cumpri-lo. Pai Celestial, protege a nossa fé dos ataques da incredulidade. Quando as respostas demorarem, fortalece a nossa confiança em Ti. Quando as circunstâncias contradizerem as Tuas promessas, ajuda-nos a crer na Tua palavra acima do que vemos. Senhor, a fé é um presente precioso que vem de Ti, mas o inimigo trabalha constantemente para miná-la. Ele traz dúvidas, questiona a Tua bondade, distorce a Tua palavra. Pai, dá-nos uma fé inabalável que resiste a todas as tempestades. Quando outros abandonarem a fé, que nós permaneçamos firmes. Quando o mundo zombar da nossa confiança em Ti, que não nos envergonhemos.
Aumenta a nossa fé diariamente, que cresça de glória em glória, de fé em fé. Que sejamos como Abraão, que creu contra toda esperança, como Noé, que construiu uma arca quando nunca tinha chovido, como Moisés, que enfrentou Faraó confiando nas tuas promessas. Senhor, dá-nos fé para crer em milagres, para esperar o impossível, para ver além das circunstâncias naturais, que a nossa fé mova montanhas, abra mares, derrube muralhas. Senhor, protege o nosso testemunho cristão. Que a nossa vida seja um reflexo do teu amor e da tua graça. Ajuda-nos a viver de tal maneira que as pessoas vejam Cristo em nós. Protege-nos de cair em pecados que manchem a nossa reputação e envergonhem o teu nome. Dá-nos integridade em todas as áreas da vida, que sejamos as mesmas pessoas em público e em privado. Senhor, há tantos escândalos envolvendo cristãos, tantos líderes que caíram, tantos crentes que vivem de forma contraditória ao que pregam. Pai, não permitas que sejamos tropeço para ninguém, que a nossa conduta seja irrepreensível, que as nossas ações confirmem as nossas palavras. Quando falharmos, dá-nos humildade para reconhecer o erro, coragem para pedir perdão e determinação para mudar. Usa o nosso testemunho para atrair outros a Ti, que as pessoas queiram conhecer o Deus que servimos ao verem a transformação nas nossas vidas. Que sejamos luz num mundo de trevas, sal que dá sabor, cidade edificada sobre um monte que não pode se esconder. Pai, protege as nossas igrejas e os nossos líderes espirituais. Cobre com o teu sangue cada pastor, cada líder, cada obreiro que trabalha na tua obra. Protege-os dos ataques espirituais que são mais intensos sobre aqueles que estão na linha de frente. Dá-lhes sabedoria para pastorear o teu rebanho, discernimento para identificar lobos disfarçados de ovelhas, coragem para pregar a verdade, mesmo quando não é popular. Fortalece as suas famílias, protege os seus casamentos, guarda os seus filhos. Senhor, provê financeiramente para as suas necessidades, que não lhes falte nada. Livra-os do desânimo que vem quando os frutos demoram a aparecer, do cansaço que vem da luta espiritual constante. Renova as suas forças como as da águia. Protege as nossas igrejas de divisões, de heresias, de mundanismo. Que sejam lugares onde a tua presença habita, onde vidas são transformadas, onde o evangelho é pregado com poder. Que haja unidade entre os irmãos, amor genuíno e compromisso com a tua palavra. Protege também os missionários que estão em campos difíceis, em lugares perigosos, levando o evangelho onde Cristo ainda não é conhecido. Senhor, protege as nossas crianças e adolescentes. Eles vivem numa geração exposta a tantos perigos: drogas, pornografia, violência, ideologias destrutivas. Pai, coloca um cerco de proteção ao redor deles. Guarda os seus corações da contaminação do mundo, das influências negativas nas redes sociais, dos conteúdos impróprios na internet. Dá aos pais sabedoria para educá-los, para estabelecer limites saudáveis, para serem exemplos vivos da fé. Senhor, levanta nesta geração jovens que te amem de todo o coração, que não se envergonhem do Evangelho, que sejam luz nas escolas e universidades. Protege-os de relacionamentos abusivos, de bullying, de depressão e pensamentos suicidas. Que encontrem a sua identidade em ti e não nas opiniões dos outros. Dá-lhes sonhos santos, propósitos eternos, paixão pela tua presença. Que sejam a geração que verá o maior avivamento da história, que levará o Evangelho até os confins da terra. Protege também os bebês que ainda estão no ventre das suas mães, que se desenvolvam saudáveis, que nasçam no tempo certo, que sejam instrumentos nas tuas mãos. Pai Celestial, protege os idosos que muitas vezes são esquecidos e negligenciados. Senhor,
Eles carregam tanta sabedoria, tantas histórias de fidelidade a Ti. Protege-os de doenças degenerativas, de solidão, de abandono. Coloca no coração das famílias o desejo de cuidar bem deles, de honrá-los, de valorizar a sua presença. Que os seus últimos anos sejam cheios de paz, de alegria, de dignidade. Senhor, usa-os ainda para abençoar as novas gerações, para interceder, para aconselhar, que vejam os frutos das sementes que plantaram ao longo da vida. Protege também aqueles que estão em lares de idosos, que sejam bem tratados, que recebam amor e cuidado adequado. Dá saúde aos cuidadores, paciência e compaixão. Senhor, há idosos que ainda não te conhecem, que estão chegando ao fim da vida sem esperança. Toca o coração deles, revela-te a eles, salva-os antes que seja tarde. Que ninguém chegue à eternidade sem ter tido a oportunidade de aceitar a Jesus como Salvador. Protege os nossos avós, que são tesouros preciosos nas nossas famílias. Senhor, protege as pessoas que estão a passar por tribulações severas, aqueles que estão hospitalizados, lutando pela vida, os que receberam diagnósticos devastadores, os que perderam entes queridos recentemente. Pai, consola os que choram, fortalece os que estão fracos, dá esperança aos que estão desesperados, que sintam a Tua presença de forma tangível nestes momentos difíceis. Protege as suas mentes de pensamentos destrutivos, os seus corações do desespero. Mostra-lhes que mesmo no vale da sombra da morte, Tu estás com eles. Senhor, há pessoas enfrentando perseguição por causa da fé, que estão presas, torturadas, ameaçadas de morte. Pai, dá-lhes coragem sobrenatural, que não neguem o Teu nome, que permaneçam firmes até o fim. Envia anjos para protegê-los, para confortá-los, para libertá-los se for da Tua vontade. Que o testemunho deles seja poderoso, que muitos venham a Ti ao verem a fé inabalável deles. Protege também aqueles que estão em situação de rua, que não têm onde dormir, que passam fome e frio. Toca o coração de pessoas para ajudá-los, para estender a mão, para ser Jesus com pele para eles. Pai amado, protege as nossas nações dos planos malignos que tentam destruir os valores cristãos, que tentam afastar as pessoas de Ti. Senhor, levanta líderes que Te temem, que governam com justiça, que buscam o bem do povo. Protege os nossos países de guerras, de crises econômicas devastadoras, de divisões que destroem o tecido social. Dá sabedoria aos governantes, que tomem decisões que beneficiem a população, especialmente os mais vulneráveis. Senhor, há tanta corrupção, tanta injustiça, tanto abuso de poder. Pai, traz à luz as obras das trevas, expõe os esquemas malignos, faz justiça aos oprimidos. Protege os juízes íntegros, os políticos honestos, os servidores públicos que trabalham com dedicação. Livra as nossas nações de ideologias que contradizem a Tua palavra, que destroem a família, que promovem a imoralidade. Que haja um despertamento espiritual, que as pessoas voltem a buscar a Ti, que reconheçam que sem Ti uma nação não pode prosperar verdadeiramente. Protege as nossas fronteiras, os nossos recursos naturais, a nossa soberania. Que haja paz nas ruas, segurança nas cidades, prosperidade na economia. Pai Celestial, protege os professores e educadores que formam as novas gerações. Dá-lhes amor pelos alunos, criatividade para ensinar, paciência para lidar com comportamentos difíceis. Senhor, eles enfrentam tantos desafios, salas superlotadas, falta de recursos, desvalorização profissional, violência nas escolas. Pai, fortalece-os, não permitas que desistam desta vocação tão importante. Usa-os para plantar sementes de conhecimento e valores nas crianças e jovens. Protege-os de falsas acusações, de agressões físicas ou verbais, de processos injustos.
Dá-lhes autoridade na sala de aula, que sejam respeitados pelos alunos e pais. Senhor, levanta professores cristãos que sejam luz nas escolas públicas e privadas, que demonstrem o amor de Cristo sem violar as regras, que sejam exemplos de integridade e excelência. Protege as escolas de ataques violentos, de bullying sistemático, de tráfico de drogas. Que sejam ambientes seguros onde as crianças possam aprender e se desenvolver plenamente. Abençoa também os diretores e coordenadores, que administrem com sabedoria, que criem ambientes saudáveis de aprendizado. Senhor, protege aqueles que trabalham em profissões de segurança pública, os policiais que arriscam suas vidas diariamente para manter a ordem, os bombeiros que enfrentam incêndios e resgates perigosos, os guardas que vigiam as nossas comunidades. Pai, vai com eles em cada chamado, protege-os de balas perdidas, de criminosos violentos, de situações que possam tirar suas vidas. Que voltem para casa em segurança ao final de cada plantão. Que suas famílias não vivam em constante angústia. Dá-lhes discernimento para identificar perigos, reflexos rápidos para reagir em emergências, coragem para enfrentar o mal. Senhor, livra-os da corrupção que contamina muitas corporações, que sejam homens e mulheres de integridade, que usem a autoridade que têm para o bem e não para oprimir. Protege-os do trauma psicológico que vem de testemunhar tanta violência, tanta tragédia. Que encontrem apoio emocional adequado, que processem de forma saudável as experiências difíceis. Abençoa suas famílias, que sacrificam tanto, que muitas vezes passam feriados e datas especiais sem a presença deles. Que sejam valorizados e respeitados pela sociedade. Pai, protege os empreendedores e comerciantes que lutam para sustentar suas famílias através dos seus negócios. Senhor, Tu sabes como é difícil manter um empreendimento de pé, especialmente em tempos de crise. Protege-os de falências, de roubos, de concorrência desleal. Abençoa os seus negócios com prosperidade, que os clientes se multipliquem, que as vendas aumentem, que os lucros sejam suficientes. Dá-lhes ideias inovadoras para se destacarem no mercado, estratégias eficazes de marketing, sabedoria para administrar bem os recursos. Protege-os de sócios desonestos, de funcionários que roubam, de fornecedores que não cumprem acordos, que encontrem pessoas confiáveis para trabalhar com eles, que formem equipes comprometidas e produtivas. Senhor, há tantos pequenos negócios que foram duramente afetados por crises econômicas, por mudanças no mercado, por impostos abusivos. Pai, restaura o que foi perdido, abre novas oportunidades, faz ressurgir o que parecia morto, que não desistam dos seus sonhos, que tenham perseverança para recomeçar quantas vezes for necessário. Abençoa também os clientes, que sejam justos nos pagamentos, que valorizem o trabalho dos empreendedores. Senhor, protege aqueles que trabalham no campo, os agricultores que produzem o alimento que chega às nossas mesas. Abençoa as plantações com chuva, na medida certa, com sol adequado, com terra fértil. Protege as colheitas de pragas, de secas devastadoras, de tempestades que destroem tudo. Que haja fartura na produção, que os preços sejam justos, que o trabalho árduo seja recompensado. Senhor, há agricultores que perderam tudo em desastres naturais, que estão endividados, que pensam em desistir. Pai, renova as forças deles, mostra-lhes que Tu és o Senhor da colheita, que podes restaurar em um ano o que foi perdido em muitos. Protege-os de acidentes com maquinários, de picadas de animais peçonhentos, de doenças causadas por agrotóxicos. Dá-lhes saúde e disposição para o trabalho pesado que realizam. Senhor, abençoa também os criadores de animais, que os rebanhos se multipliquem, que não haja doenças no gado, que os animais sejam bem tratados. Protege as propriedades rurais de invasões,
de roubos de gado, de incêndios criminosos. Que o campo seja próspero, que a produção agrícola seja abundante. Pai Celestial, protege aqueles que trabalham em meios de transporte. Os motoristas de ônibus que transportam centenas de pessoas diariamente, os caminhoneiros que percorrem longas distâncias, os motoristas de aplicativo que trabalham até altas horas. Senhor, vai com eles em cada viagem, protege-os de acidentes, de assaltos, de fadiga que pode causar desastres. Dá-lhes atenção redobrada ao dirigir, reflexos rápidos para evitar colisões, paciência para lidar com o trânsito caótico. Protege-os de passageiros violentos, de situações de risco, de roubos de carga. Que seus veículos funcionem bem, que não tenham problemas mecânicos em lugares perigosos ou isolados. Senhor, abençoa os pilotos de aviões que têm em suas mãos a responsabilidade de centenas de vidas, que cada voo seja seguro, que nunca haja tragédias. Protege também os trabalhadores portuários, os ferroviários, todos que mantêm o sistema de transporte funcionando. Que sejam valorizados, que tenham condições dignas de trabalho, que seus direitos sejam respeitados. Abençoa as famílias deles, que muitas vezes ficam dias sem vê-los por causa das longas viagens. Senhor, protege aqueles que trabalham na construção civil, que edificam casas, prédios, pontes, estradas. Pai, este é um trabalho de muito risco, com tantos acidentes graves que acontecem em canteiros de obras. Protege cada trabalhador de quedas, de acidentes com ferramentas, de desabamentos. Que os equipamentos de segurança sejam adequados e usados corretamente. Que os engenheiros e mestres de obras priorizem a segurança acima dos prazos. Senhor, dá força física aos pedreiros, serventes, carpinteiros que realizam trabalhos pesados sob o sol forte ou chuva. Protege-os de doenças ocupacionais, de lesões por esforço repetitivo, de problemas de coluna. Que sejam bem remunerados pelo trabalho que fazem, que não sejam explorados por patrões gananciosos. Abençoa cada obra que iniciam, que seja concluída com sucesso, sem atrasos ou problemas estruturais. Senhor, há muitos trabalhadores da construção que sonham em ter a própria casa, mas constroem casas para outros enquanto moram em condições precárias. Pai, realiza este sonho deles, que também tenham um lar digno para suas famílias. Protege-os de acidentes fatais que deixam famílias desamparadas. Pai, protege os profissionais que trabalham com tecnologia e comunicação. Os programadores que desenvolvem sistemas, os técnicos que mantêm redes funcionando, os profissionais de marketing digital, os criadores de conteúdo. Senhor, dá-lhes criatividade, que desenvolvam soluções inovadoras, que seus projetos sejam bem-sucedidos. Protege-os da síndrome de burnout que é tão comum nesta área, do estresse de prazos apertados, da pressão por resultados imediatos. Que encontrem equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, que não sacrifiquem a saúde e a família em busca de sucesso profissional. Senhor, protege-os de fraudes virtuais, de hackers que tentam roubar dados ou sabotar sistemas, de vírus e malwares. Dá-lhes conhecimento técnico para resolver problemas complexos, para estar sempre atualizados num campo que muda rapidamente. Abençoa financeiramente aqueles que trabalham como freelancers, que os clientes paguem em dia, que sempre haja demanda pelos seus serviços. Protege também aqueles que usam a internet para ministrar, para evangelizar, para produzir conteúdo cristão, que alcancem multidões com a mensagem do Evangelho. Senhor, protege os artistas e criativos cristãos, os músicos que usam seus talentos para te adorar, os escritores que produzem conteúdo que edifica, os atores que querem levar mensagens transformadoras, os pintores que expressam a tua glória através da arte. Pai, há tanta pressão no meio artístico para se conformar com o mundo,
para produzir conteúdo que contradiz os valores cristãos. Senhor, dá coragem a estes artistas para permanecerem fiéis a Ti, para não comprometerem sua fé em troca de fama ou dinheiro. Protege-os de contratos abusivos, de pessoas que querem explorar seus talentos, de indústrias que tentam moldar sua identidade, que usem a plataforma que têm para glorificar o Teu nome, para ser luz num meio tão cheio de trevas. Abençoa o ministério de louvor nas igrejas, que os músicos sejam adoradores verdadeiros e não apenas performers. Que a música cristã contemporânea seja ungida, que toque corações, que leve pessoas a um encontro real contigo. Protege os escritores cristãos de bloqueios criativos, dá-lhes inspiração divina, que escrevam livros que transformem vidas. Senhor, levanta uma geração de artistas que não tem vergonha de declarar sua fé publicamente. Pai Celestial, protege aqueles que trabalham em serviços essenciais, que muitas vezes são invisíveis, mas fundamentais. Os coletores de lixo que mantêm nossas cidades limpas, os funcionários de limpeza que zelam por hospitais e escolas, os vigilantes que trabalham durante a madrugada, os atendentes de supermercado que servem a população. Senhor, dá-lhes dignidade. Que sejam respeitados e valorizados, que não sejam tratados com desprezo. Protege-os de doenças, de acidentes de trabalho, de violência urbana. Que tenham condições adequadas de trabalho, equipamentos de proteção, salários justos. Senhor, abençoa cada um deles com provisão abundante, que não falte nada em suas casas, que possam sustentar suas famílias com dignidade. Protege-os de exploração, de jornadas excessivas, de patrões que não respeitam direitos trabalhistas. Dá-lhes força para realizar trabalhos que muitas vezes são fisicamente desgastantes, que não adoeçam, que tenham saúde. Senhor, há tanta desvalorização destes profissionais, tanto preconceito. Pai, muda o coração das pessoas para que reconheçam a importância de cada função, que tratem todos com respeito, independente da profissão. Senhor, protege aqueles que trabalham no sistema judiciário. Os juízes que têm o poder de decidir sobre a vida das pessoas, os promotores que buscam justiça, os advogados que defendem direitos, os funcionários que mantêm o sistema funcionando. Pai, dá-lhes sabedoria sobrenatural para discernir entre o certo e o errado, entre a verdade e a mentira. Protege-os de corrupção, de suborno, de pressões políticas que tentam influenciar decisões. Que julguem com imparcialidade, sem favorecer ricos contra pobres, poderosos contra vulneráveis. Senhor, há tanta injustiça nos tribunais, tantos inocentes condenados, tantos culpados que escapam por tecnicismos ou influência. Pai, traz justiça verdadeira, que os sistemas judiciários funcionem como deveriam, protegendo os inocentes e punindo os culpados. Protege os juízes íntegros de ameaças de morte, de retaliações de criminosos poderosos. Dá coragem aos promotores para denunciar crimes mesmo quando enfrentam oposição. Abençoa os advogados que defendem causas justas, especialmente aqueles que trabalham com pessoas carentes, que não podem pagar honorários. Que haja mais defensores da justiça e menos manipuladores da lei. Pai, protege os cientistas e pesquisadores que buscam conhecimento para melhorar a vida humana. Aqueles que pesquisam curas para doenças, que desenvolvem tecnologias sustentáveis, que estudam soluções para problemas ambientais. Senhor, dá-lhes sabedoria, que façam descobertas importantes, que seus estudos tragam benefícios reais para a humanidade. Protege-os de pressões comerciais que querem direcionar pesquisas apenas para o lucro, de ideologias que distorcem a ciência, que busquem a verdade com integridade, que não falsifiquem dados, que não façam pesquisas antiéticas. Senhor,
Tu és o Criador de todas as coisas. Toda ciência verdadeira aponta para ti. Que estes pesquisadores reconheçam tua mão na complexidade da criação. Que a ciência os aproxime de ti e não os afaste. Abençoa os estudantes de ciências, que encontrem professores que os inspirem, que tenham recursos para realizar suas pesquisas. Protege as universidades de se tornarem lugares de doutrinação ideológica, que sejam espaços de livre pensamento e busca genuína por conhecimento. Senhor, levanta cientistas cristãos que possam demonstrar que não há conflito entre fé e ciência verdadeira. Senhor, protege os jornalistas e comunicadores que têm a responsabilidade de informar a população. Pai, dá-lhes compromisso com a verdade, que investiguem com profundidade, que não se contentem com informações superficiais. Protege-os de pressões políticas e econômicas que tentam censurar ou direcionar o que devem noticiar. Que tenham coragem para denunciar injustiças, para expor corrupção, para dar voz aos que não têm voz. Senhor, há jornalistas que são perseguidos, ameaçados, até mortos por causa do trabalho que fazem. Pai, protege-os, envia anjos para guardá-los, livra-os das mãos dos que querem silenciá-los. Dá-lhes sabedoria para discernir entre informação verdadeira e fake news, que não espalhem mentiras, que verifiquem suas fontes. Senhor, protege também a população da manipulação midiática. Dá discernimento para identificar notícias falsas, para não acreditar em tudo que leem. Levanta jornalistas cristãos em posições de influência que possam trazer uma perspectiva bíblica aos debates públicos. Que os meios de comunicação sejam usados para o bem, para educar, para unir e não para dividir. Pai Celestial, protege os trabalhadores humanitários e voluntários que dedicam seu tempo para ajudar os necessitados. Aqueles que trabalham em ONGs, que servem em missões humanitárias, que doam seu tempo em asilos e orfanatos, que alimentam moradores de rua. Senhor, abençoa cada um deles abundantemente, que recebam de volta multiplicado tudo o que dão. Protege-os de se cansarem de fazer o bem, de desanimarem quando os problemas parecem maiores que as soluções. Renova as forças deles, enche-os de esperança, mostra-lhes que cada vida tocada é importante. Senhor, provê recursos para que continuem o trabalho, que não faltem doações, que surjam parcerias, que as portas se abram. Protege-os de perigos em áreas de conflito, de doenças em regiões com condições sanitárias precárias, de violência em comunidades perigosas. Que sejam respeitados e bem recebidos onde vão, que vejam frutos do trabalho que realizam. Pai, levanta mais voluntários, toca o coração de pessoas para se envolverem, para não ficarem indiferentes ao sofrimento alheio, que as igrejas sejam ativas em ações sociais, que demonstrem o amor de Cristo de forma prática. Senhor, protege aqueles que trabalham em áreas de conservação ambiental. Os biólogos que protegem espécies ameaçadas, os guardas florestais que combatem desmatamento ilegal, os ativistas que defendem rios e florestas. Pai, Tu criaste este planeta com perfeição. Confiaste à humanidade o cuidado da criação. Perdoa-nos por termos falhado tanto nesta missão, por termos explorado de forma irresponsável os recursos naturais. Senhor, dá sabedoria aos governantes para criar políticas ambientais eficazes que equilibrem desenvolvimento econômico com preservação ambiental. Protege os defensores do meio ambiente de ameaças e violência. Há tantos que foram mortos por se oporem a interesses econômicos destrutivos. Pai, toca o coração das empresas para que adotem práticas sustentáveis, que não destruam florestas, que não poluam rios, que não contaminem o solo.
Ensina cada um de nós a cuidar melhor do planeta, a reduzir desperdício, a reciclar, a consumir de forma consciente. Senhor, restaura áreas devastadas, que florestas renasçam, que rios voltem a ser limpos, que animais ameaçados se multipliquem. Protege a criação para as próximas gerações. Pai, protege os estudantes em todos os níveis de ensino, as crianças que estão aprendendo a ler e escrever, os adolescentes que enfrentam pressões sociais e acadêmicas, os universitários que se preparam para o futuro. Senhor, dá-lhes capacidade de aprendizado, que absorvam o conhecimento com facilidade, que tenham boa memória, que compreendam os assuntos estudados. Protege-os de ansiedade diante de provas, de bloqueios mentais, de desânimo quando as notas não são boas. Que encontrem prazer em aprender, que desenvolvam curiosidade intelectual, que descubram seus talentos e vocações. Senhor, protege os estudantes de ambientes escolares tóxicos, de bullying, que destrói a autoestima, de professores que humilham em vez de ensinar. Que as escolas sejam lugares seguros, acolhedores, estimulantes. Protege-os também de más companhias, de colegas que os influenciem negativamente, que os levem para caminhos errados. Dá-lhes discernimento para escolher boas amizades. Senhor, abençoa financeiramente as famílias para que possam proporcionar educação de qualidade aos filhos, que não faltem materiais escolares, que possam pagar as mensalidades. Protege os estudantes que precisam trabalhar e estudar, dá-lhes energia e organização. Senhor, protege aqueles que enfrentam batalhas jurídicas. Pessoas que estão sendo injustamente acusadas, que lutam por seus direitos na justiça, que buscam reparação por danos sofridos. Pai, Tu és o juiz supremo, Tu vês toda a verdade, nada está oculto aos Teus olhos. Intervém nestas situações, faz com que a verdade venha à luz, que as provas apareçam, que testemunhas falem, que a justiça seja feita. Protege-os de juízes parciais, de advogados incompetentes, de processos que se arrastam por anos sem solução. Dá-lhes paciência para esperar o tempo da justiça, fé para crer que Tu estás no controle, paz em meio à ansiedade. Senhor, há pessoas que perderam tudo em batalhas judiciais injustas, que tiveram suas vidas arruinadas por falsas acusações. Pai, restaura o que foi roubado, limpa o nome deles, devolve a honra. Que vejam a Tua justiça se manifestar de forma clara. Protege também aqueles que trabalham no sistema prisional, os agentes penitenciários que enfrentam perigos diariamente. Que haja reforma verdadeira no sistema carcerário, que as prisões sejam lugares de reabilitação e não apenas de punição. Toca o coração dos detentos, que encontrem a Ti na prisão, que saiam transformados. Pai Celestial, protege aqueles que estão em processos de recuperação, pessoas que lutam contra vícios, que estão em tratamento para dependência química, que buscam se libertar de compulsões. Senhor, dá-lhes força sobrenatural para vencer cada dia, para resistir às tentações, para não voltarem aos velhos hábitos. Protege-os de recaídas, de gatilhos emocionais que os fazem voltar ao vício, de ambientes e pessoas que os puxam para trás. Envia anjos para guardá-los nos momentos de fraqueza, para lembrá-los de por que decidiram mudar. Senhor, cura as feridas emocionais que estão na raiz destes vícios, traumas de infância, rejeições, abusos sofridos. Que encontrem em Ti o que buscavam nas drogas, no álcool, nas compulsões. Abençoa as clínicas de recuperação, os grupos de apoio, os conselheiros e terapeutas que os acompanham. Dá sabedoria aos familiares para saberem como ajudar sem permitir, como amar sem ser conivente. Senhor, restaura os relacionamentos quebrados pelo vício, traz reconciliação com familiares que se afastaram. Que vejam o milagre da transformação acontecendo, que testemunhem o poder de Deus mudando vidas.
Protege-os de overdoses, de acidentes, de consequências fatais do vício. Que vivam para contar o testemunho de libertação. Senhor, protege os casais que estão lutando para salvar seus casamentos. Aqueles que enfrentam crises profundas, que pensaram em desistir, que não veem mais esperança na relação. Pai, tu instituíste o casamento, tu podes restaurar o que está quebrado, reavivar o amor que esfriou, reconstruir a confiança que foi destruída. Toca o coração de ambos, que estejam dispostos a lutar pela relação, a buscar ajuda, a fazer mudanças necessárias. Senhor, cura as feridas causadas por traições, por palavras duras, por negligência emocional. Que aprendam a se perdoar verdadeiramente, a recomeçar, a construir sobre bases mais sólidas. Dá-lhes sabedoria para se comunicarem melhor, para expressarem suas necessidades sem atacar, para ouvirem com empatia. Protege os casamentos de interferências externas, de familiares que se intrometem destrutivamente, de amigos que dão conselhos errados. Senhor, restaura a intimidade física e emocional entre os cônjuges, que voltem a se admirar, a se respeitar, a se desejar. Que o amor de Cristo seja o centro do casamento, que busquem juntos a tua vontade. Protege as crianças que sofrem quando os pais estão em conflito, que não sejam usadas como armas, que sejam poupadas de traumas emocionais. Pai, protege aqueles que estão em processos de cura emocional, pessoas que carregam traumas profundos de abuso, de rejeição, de perdas devastadoras. Senhor, tu és perto dos quebrantados de coração. Tu curas as feridas mais profundas da alma. Toca nestas áreas machucadas, traz luz aos lugares escuros da memória, liberta de pesadelos e flashbacks. Senhor, há pessoas que foram abusadas na infância e carregam vergonha que não é delas, que se sentem sujas, que não conseguem confiar em ninguém. Pai, mostra-lhes a verdade. Elas são vítimas, não culpadas. Elas são preciosas aos teus olhos. Elas podem ser restauradas completamente. Liberta-as do medo, da raiva reprimida, da necessidade de se autopunirem. Senhor, abençoa os terapeutas cristãos que acompanham estes processos de cura. Dá-lhes sabedoria, discernimento, compaixão. Que sejam instrumentos nas tuas mãos para trazer restauração. Protege aqueles que estão em tratamento para depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático. Que os medicamentos sejam eficazes, que os efeitos colaterais sejam mínimos, que encontrem profissionais competentes. Senhor, quebra estigmas sobre saúde mental, que as pessoas busquem ajuda sem vergonha. Senhor, protege aqueles que perderam entes queridos recentemente. O luto é uma dor profunda que parece insuportável, que faz questionar tudo, que rouba a vontade de viver. Pai, consola de forma sobrenatural aqueles que choram, que sentem um vazio imenso, que não sabem como continuar. Envolve-os com o teu amor. Mostra-lhes que não estão sozinhos, que tu choras com eles. Senhor, há viúvas que perderam companheiros de décadas, pais que enterraram filhos numa inversão cruel da ordem natural, filhos órfãos que se sentem perdidos. Pai, seu marido das viúvas, o pai dos órfãos, o consolador dos que choram, protege-os da depressão profunda que pode vir com o luto, de pensamentos suicidas, de culpa irracional. Que processem a dor de forma saudável, que não reprimam os sentimentos, que encontrem grupos de apoio. Senhor, dá-lhes esperança na promessa da ressurreição, que encontrem consolo, sabendo que um dia haverá reencontro no céu. Protege-os de pessoas insensíveis que dizem coisas inadequadas, que minimizam a dor, que pressionam para superarem logo. Dá-lhes o tempo necessário para curar, que não se sintam culpados por ainda estarem de luto. Pai Celestial, protege aqueles que enfrentam infertilidade e lutam para ter filhos. Senhor,
Tu és o Deus que abre ventres, que concede filhos aos estéreis, que faz milagres. Toca o corpo destas mulheres e homens, cura o que está impedindo a concepção, equilibra hormônios, resolve problemas físicos. Senhor, há casais que gastaram fortunas em tratamentos de fertilidade, que enfrentaram procedimentos dolorosos, que viram tentativa após tentativa falhar. Pai, não permitas que percam a esperança, fortalece a fé deles, mostra-lhes que contigo tudo é possível. Protege-os da pressão social, de perguntas invasivas sobre quando terão filhos, de comentários insensíveis. Que encontrem apoio em comunidades que entendem a dor que sentem. Senhor, se for da tua vontade, concede-lhes o milagre da concepção, que vejam o teste positivo, que ouçam o coração do bebê batendo, que segurem nos braços o filho tão esperado. Se o caminho for a adoção, prepara seus corações, conecta-os com a criança certa, que os processos sejam rápidos. Senhor, há mulheres que sofreram abortos espontâneos e carregam culpa e tristeza. Pai, cura estas feridas, mostra-lhes que não foi culpa delas. Senhor, protege aqueles que cuidam de familiares doentes ou com necessidades especiais. Os filhos que cuidam de pais idosos com demência, os pais de crianças com deficiências severas, os cônjuges que cuidam de parceiros com doenças degenerativas. Pai, este é um trabalho de amor, mas também de exaustão extrema, de sacrifício constante, de renúncia aos próprios sonhos. Dá-lhes força física para continuar, que não adoeçam, que tenham energia renovada a cada dia. Dá-lhes paciência infinita para lidar com situações repetitivas, com comportamentos difíceis, com a frustração de ver o declínio de quem amam. Senhor, provê ajuda prática para eles, que encontrem profissionais competentes para auxiliá-los, que não tenham que fazer tudo sozinhos. Abençoa-os financeiramente, que os recursos sejam suficientes para os tratamentos e cuidados necessários. Protege-os do esgotamento emocional, da síndrome do cuidador, da depressão. Que encontrem momentos de descanso, que não se sintam culpados por precisarem de pausas. Senhor, abençoa os que estão sendo cuidados, que tenham qualidade de vida, que não sofram, que sintam-se amados e dignos. Recompensa estes cuidadores pelo amor sacrificial que demonstram, que vejam frutos do seu cuidado. Pai, protege aqueles que enfrentam discriminação por causa da sua fé, da sua raça, da sua origem. Senhor, Tu criaste todos à Tua imagem. Cada pessoa tem valor infinito aos Teus olhos, independente de cor, nacionalidade ou condição social. Protege-os de racismo, de xenofobia, de preconceito religioso. Que não sejam julgados pela aparência, mas pelo caráter. Que não sejam excluídos por serem diferentes. Senhor, muda o coração das pessoas, quebra estruturas de preconceito arraigadas, traz justiça onde há discriminação sistêmica. Protege os imigrantes e refugiados que deixaram suas terras em busca de segurança e oportunidades, que encontrem acolhimento, que não sejam explorados, que possam reconstruir suas vidas com dignidade. Dá-lhes favor para conseguirem documentação, emprego, moradia. Protege-os de traficantes que se aproveitam da vulnerabilidade deles. Senhor, protege também as minorias religiosas que são perseguidas, que não podem professar sua fé livremente. Dá-lhes coragem para permanecerem firmes, que não neguem a Cristo mesmo sob ameaça, que haja mais tolerância religiosa no mundo, que cada pessoa possa adorar segundo sua consciência. Senhor, protege aqueles que estão desabrigados por causa de desastres naturais. Famílias que perderam tudo em enchentes, em deslizamentos de terra, em terremotos, em incêndios. Pai, consola-os na perda de seus lares, de seus pertences, de suas memórias. Provê abrigo temporário que seja digno, que tenham onde dormir com segurança, onde se alimentar, onde cuidar da higiene. Senhor,
Toca o coração de governantes para agirem com rapidez, que a ajuda humanitária chegue, que não haja burocracia que atrapalhe o socorro. Mobiliza a igreja para socorrer, que os cristãos sejam os primeiros a estender a mão, a doar, a servir. Pai, provê reconstrução rápida, que as casas sejam reerguidas, que as cidades sejam restauradas. Protege-os de doenças que surgem após desastres, de água contaminada, de falta de saneamento, que não haja epidemias. Senhor, cura os traumas emocionais destes eventos, especialmente nas crianças que testemunharam cenas aterradoras. Que encontrem esperança novamente, que reconstruam não apenas as casas, mas também as vidas. Protege também as equipes de resgate que arriscam suas vidas para salvar outros, que encontrem sobreviventes que não se exponham a perigos desnecessários. Pai Celestial, protege aqueles que estão em situação de guerra e conflito armado. Civis inocentes que estão presos em zonas de combate, que não têm como fugir, que vivem sob bombardeios constantes. Senhor, protege especialmente as crianças, que não sejam feridas, que não testemunhem horrores que marcarão suas vidas para sempre. Provê rotas de escape seguras, que possam encontrar refúgio, que países abram suas fronteiras para recebê-los. Senhor, toca o coração dos líderes mundiais, que trabalhem pela paz, que negociações avancem, que guerras terminem. Chega de sangue derramado, de famílias destruídas, de gerações traumatizadas. Protege os soldados que não querem estar ali, que foram forçados a lutar, que sonham em voltar para casa. Livra-os de serem mortos ou feridos, que sobrevivam para reencontrar suas famílias. Senhor, protege também os jornalistas que cobrem conflitos, que documentam crimes de guerra, que arriscam suas vidas para informar o mundo. Que suas reportagens sensibilizem, que pressionem por mudanças. Pai, levanta pacificadores, pessoas que trabalham por reconciliação, que constroem pontes onde há divisão. Que a paz de Cristo reine sobre as nações. Senhor, protege aqueles que lutam contra injustiças sociais, os que defendem direitos humanos, que combatem a escravidão moderna, que resgatam vítimas de tráfico humano. Pai, dá-lhes coragem para enfrentar estruturas poderosas de maldade, que não desistam mesmo quando parecem estar perdendo. Protege-os de retaliações, de ameaças, de atentados contra suas vidas. Envia anjos para guardá-los, que nenhum mal os alcance. Senhor, abençoa o trabalho deles com frutos visíveis, que vidas sejam libertas, que vítimas sejam resgatadas, que criminosos sejam presos. Levanta mais pessoas para esta luta, que não sejam poucos contra muitos. Senhor, expõe redes de tráfico, de exploração sexual, de trabalho escravo. Que operações policiais sejam bem-sucedidas, que vítimas sejam encontradas e restauradas. Pai, há tantas mulheres e crianças sendo exploradas neste exato momento, sofrendo abusos inimagináveis. Senhor, intervém sobrenaturalmente, quebra as correntes, abre as portas das prisões onde estão cativas. Que encontrem o caminho de volta para casa, que recebam apoio psicológico, que sejam reintegradas à sociedade. Protege-as de serem capturadas novamente, de voltarem à exploração. Pai, protege aqueles que defendem a vida, que lutam contra o aborto, que acolhem mães em situação de vulnerabilidade. Senhor, dá-lhes sabedoria para se posicionarem com verdade e amor, que não julguem, mas ofereçam alternativas reais. Abençoa os centros de apoio à gestante, as casas de acolhimento, os programas de adoção. Que nunca faltem recursos, que sempre haja pessoas dispostas a ajudar. Senhor,
Toca o coração de mulheres que consideram abortar. Mostra-lhes que há esperança, que há ajuda disponível, que o bebê é precioso. Protege os bebês no ventre, que nenhuma vida seja interrompida. Senhor, cura as mulheres que fizeram aborto e carregam culpa e trauma. Mostra-lhes o teu perdão, que encontrem paz. Pai, muda leis injustas que permitem aborto indiscriminado. Que a cultura da morte seja substituída pela cultura da vida. Levanta uma geração que valoriza cada vida, desde a concepção até a morte natural. Protege também os idosos e doentes terminais de pressões para a eutanásia, que recebam cuidados paliativos dignos, que sejam amados até o último suspiro. Que cada vida seja celebrada como o presente precioso que é. Senhor, protege aqueles que servem em missões transculturais, missionários que deixaram suas terras para levar o Evangelho a lugares onde Cristo ainda não é conhecido. Pai, vai com eles, protege-os em terras estrangeiras, guarda-os de doenças tropicais, de animais perigosos, de grupos hostis ao Evangelho. Dá-lhes facilidade para aprender novos idiomas, que se comuniquem com clareza, que entendam as culturas locais sem comprometer a verdade. Senhor, abre portas para o Evangelho em lugares fechados, que corações endurecidos sejam amolecidos, que pessoas venham a Ti. Protege os missionários em países onde o cristianismo é ilegal, onde há perseguição severa. Torna-os sábios como serpentes e simples como pombas, que saibam quando falar abertamente e quando ser discretos. Provê todas as necessidades deles, que não falte sustento financeiro, que as igrejas que os enviaram sejam fiéis no suporte. Protege suas famílias, os filhos que crescem em culturas diferentes, que não percam a identidade, mas também se adaptem bem. Senhor, que vejam frutos do trabalho, que igrejas sejam plantadas, que discípulos sejam formados, que comunidades sejam transformadas pelo poder do Evangelho. Pai Celestial, protege aqueles que trabalham em ministérios de libertação e cura interior. Pastores e conselheiros que lidam com casos severos de opressão espiritual, que ministram a pessoas com traumas profundos. Senhor, reveste-os com a Tua autoridade, que exerçam poder sobre todo o poder do inimigo. Protege-os de ataques espirituais, de retaliações demoníacas, de opressão sobre suas próprias famílias, que mantenham suas vidas de oração forte, que jejuem regularmente, que permaneçam debaixo de cobertura espiritual. Dá-lhes discernimento para identificar a raiz dos problemas, sabedoria para ministrar com eficácia, compaixão para não ferir os já feridos. Senhor, confirma a palavra deles com sinais, que vejam libertações poderosas, curas emocionais profundas, vidas completamente transformadas. Protege-os de orgulho espiritual, de achar que o poder está neles e não em Ti. Que sejam vasos humildes nas Tuas mãos. Pai, liberta todos que estão cativos do inimigo, que sofrem com vínculos malignos, com maldições geracionais, com opressão demoníaca. Que o poder do sangue de Jesus quebre toda corrente, que o nome de Jesus expulse todo demônio, que a verdade liberte de toda mentira. Senhor, protege aqueles que ministram a populações marginalizadas. Os que trabalham com moradores de rua, com prostitutas, com usuários de drogas, com presidiários. Pai, estes são os que mais precisam sentir o Teu amor, os que a sociedade rejeita, os que perderam a esperança. Abençoa aqueles que vão até eles com compaixão genuína, que não apenas pregam, mas demonstram o amor de Cristo de forma prática. Protege estes ministros de perigos nas ruas, de violência, de doenças contagiosas, que vejam vidas sendo transformadas, que testemunhem milagres de restauração. Senhor, há tanta dignidade roubada destas pessoas, tanto potencial desperdiçado. Pai, mostra-lhes quem realmente são, filhos e filhas Teus, criados com propósito, amados incondicionalmente.
que encontrem caminhos de saída da situação em que estão, que recebam oportunidades de recomeço. Abençoa as casas de recuperação, os projetos sociais, as igrejas que abrem suas portas para acolher. Que não haja preconceito dentro da igreja, que todos sejam bem-vindos independente do passado. Senhor, levanta mais obreiros para esta seara, que não sejam poucos para uma necessidade tão grande. Que a igreja seja conhecida por amar os que o mundo rejeita. Pai, protege os casamentos jovens que estão nos primeiros anos. Este é um período de ajustes, de descobertas, de desafios que podem fortalecer ou destruir a relação. Dá-lhes sabedoria para navegarem pelas diferenças, paciência para se adaptarem um ao outro, humildade para pedir perdão e perdoar. Senhor, protege-os de expectativas irreais, criadas por filmes e redes sociais, que entendam que casamento real é diferente de romance de Hollywood. Que aprendam a amar nas dificuldades, não apenas nos momentos fáceis. Protege-os de interferências de familiares que querem controlar, que estabeleçam limites saudáveis sem desrespeitar os pais. Senhor, abençoa a intimidade do casal, que seja fonte de união e prazer, que não haja frieza ou distância. Protege-os de tentações, de olhares para fora do casamento, de comparações destrutivas, que sejam fiéis um ao outro em pensamento, palavra e ação. Pai, ensina-os a administrar as finanças juntos, que não haja brigas por dinheiro, que sejam sábios e unidos nas decisões. Protege-os de dívidas que podem trazer estresse ao relacionamento. Que construam bases sólidas desde o início, que priorizem o relacionamento, que invistam tempo de qualidade juntos. Senhor, protege aqueles que enfrentam crises de fé. Pessoas que estão questionando crenças, que passam por períodos de dúvida, que se sentem distantes de Ti. Pai, não os abandones neste vale escuro, vai com eles mesmo quando não sentem a Tua presença. Mostra-lhes que dúvidas não são pecado, que questionar pode levar a uma fé mais profunda e genuína. Envia pessoas sábias para conversarem com eles, que não julguem, mas ouçam com empatia, que respondam perguntas com paciência. Senhor, há crentes que passaram por decepções na igreja, que foram feridos por líderes, que viram hipocrisia e se escandalizaram. Pai, cura estas feridas. Mostra-lhes que a igreja é feita de pessoas falhas, mas Tu és perfeito. Que não joguem fora a fé por causa de experiências ruins. Protege-os de se afastarem completamente, de abandonarem a comunidade de fé. Que encontrem igrejas saudáveis, líderes íntegros, comunidades acolhedoras. Senhor, responde às perguntas deles, fala ao coração, confirma a Tua palavra de formas que não possam negar. Que saiam deste período de crise com fé renovada e fortalecida, com raízes mais profundas, com convicções mais sólidas. Senhor, protege aqueles que estão em transições importantes da vida. Jovens saindo da casa dos pais pela primeira vez, pessoas mudando de cidade ou país, profissionais mudando de carreira, aposentados começando uma nova fase. Pai, transições geram insegurança, medo do desconhecido, saudade do que ficou para trás. Dá-lhes confiança de que Tu vais com eles, que não estão sozinhos em território desconhecido. Que se adaptem bem aos novos ambientes, que façam novas amizades, que encontrem seu lugar. Senhor, abre portas no novo contexto, que encontrem trabalho rapidamente, que se estabeleçam com sucesso. Protege-os de decisões precipitadas, dá-lhes paciência para esperar o tempo certo, que não se desesperem quando as coisas não saem como planejado, que confiem que Tu estás no controle. Pai, há pessoas que se mudaram e estão lutando para se ajustar, que se sentem deslocadas, que questionam se fizeram a escolha certa. Senhor, confirma se estão no lugar certo ou redireciona-os se for necessário.
Dá-lhes paz no processo, que não vivam em constante ansiedade. Que cada transição seja uma oportunidade de crescimento, de conhecer mais de ti, de desenvolver novas habilidades e relacionamentos. Senhor, protege aqueles que estão prestes a desistir dos seus sonhos. Pessoas que tentaram tanto, que enfrentaram tantos nãos, que não veem mais como continuar. Pai, reacende a chama que quase se apagou, renova a esperança que foi roubada, restaura a visão que se tornou turva. Mostra-lhes que não é o fim, que tu tens planos maiores do que imaginam, que o melhor ainda está por vir. Senhor, há empreendedores à beira da falência, artistas que não conseguem oportunidades, estudantes que reprovaram múltiplas vezes, atletas que sofreram lesões que parecem encerrar carreiras. Pai, intervém sobrenaturalmente, abre portas que pareciam definitivamente fechadas, cria oportunidades onde não havia nenhuma. Que vejam sinais da tua fidelidade, confirmações de que devem continuar. Protege-os do desespero, de decisões precipitadas, baseadas no cansaço, de desistir quando estão a um passo da vitória. Dá-lhes a história de José para se inspirarem, que lembrem que depois da prisão veio o palácio, que os anos difíceis prepararam para o propósito maior. Que não desistam, que perseverem mais um dia, mais uma tentativa, que creiam que contigo nada é impossível. Que testemunhem o milagre da virada, que vivam para contar como quase desistiram, mas tu não desististe deles. Pai amado, nós te agradecemos por este tempo de oração, por tua presença constante que nunca nos abandona, por tua proteção que nos cerca em todo o tempo. Obrigado por seres um Deus que ouve as nossas súplicas, que se importa com cada detalhe das nossas vidas, que intervém em nosso favor. Senhor, que este dia seja vivido debaixo da tua cobertura, conscientes de que os teus anjos acampam ao nosso redor. Que cada pessoa que ouviu esta oração sinta de forma tangível o teu cuidado, que testemunhe a tua fidelidade ao longo deste dia. Que voltemos esta noite com testemunhos da tua bondade, com histórias de como nos protegeste, de como proveste, de como nos guardaste. Senhor, que vivamos cada manhã começando aos teus pés, buscando primeiro o teu reino, colocando-te em primeiro lugar em cada decisão. Que o Salmo 34 se torne realidade nas nossas vidas. Que bendigamos o Senhor em todo o tempo, que busquemos e sejamos atendidos, que provemos e vejamos que o Senhor é bom. Agradecemos porque tu és fiel, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, porque podemos confiar plenamente em ti. Oramos tudo isto em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Protetor. Amém.